Olá, pessoal! Estamos de volta para darmos continuidade à segunda geração do modernismo. Na aula de hoje, nós veremos a vertente da poesia. Estão preparados? Muito bem, pessoal. A segunda geração modernista, retomando, tem o nome de consolidadora, porque, assim como o próprio nome já diz, buscou consolidar os ideais de liberdade de expressão que a primeira geração modernista, a heróica, lutou para conquistar. Bom, na última aula em que nós falamos dessa segunda geração, mas na vertente prosa, eu elenquei para vocês algumas características do período, do momento histórico propriamente dito. E nós precisamos levar em consideração o momento histórico mundial, que diz respeito à Segunda Guerra que estava acontecendo, e também nacional, que se refere ao momento ditatorial do governo de Getúlio Vargas. Então, este cenário, tanto mundial quanto nacional, irá influenciar sobremaneira os nossos poetas da segunda geração. E, diferentemente da vertente da prosa, a poesia ela não vai se ocupar de temáticas regionalistas, mas sim de temáticas íntimas, interiores, intimistas do próprio poeta. Então, neste caso, a denúncia não vai ser necessariamente por questões de abandono político, mas uma denúncia que vai demonstrar o sujeito desajustado naquele momento histórico e social. Muito bem. Então, de 1930 a 1945 é o período de duração dessa segunda geração. Hoje nós veremos a poesia, que é marcada pelas seguintes características: poesia intimista, que vai buscar falar do sujeito, falar da sua intimidade, do seu interior, dos seus sentimentos. Lembrando que aqui nós temos total liberdade de expressão, então são vários os sentimentos que serão expressos por essa poesia, a alta subjetividade. Então, os nossos poetas, eles não irão poupar os nossos leitores a respeito dos seus sentimentos íntimos, profundos, certo? Nós teremos, como eu comentei, liberdade temática, a valorização do cotidiano, que é uma temática muito abordada, digamos que essa segunda geração também buscou se ocupar sobre o cotidiano, sobre o dia a dia do poeta, das pessoas, dos cidadãos comuns em meio à sociedade. Os poetas vão buscar retratar os fragmentos simples do dia a dia. Uma mera cena, uma situação que pode ser banal para o poeta é vista de um ângulo particular. Nós teremos também o uso de linguagem coloquial. Isso significa que o preciosismo, uma linguagem mais erudita, não será utilizada aqui, claro, porque essa geração busca consolidar os ideais da primeira geração modernista. Nós temos uma retomada do simbolismo. Vocês estão lembrados da aula sobre o simbolismo? Bom, aqui, para retomar rapidinho, o simbolismo é aquela estética que vai valorizar, como o nome diz, o símbolo, o místico, o espiritual. Vai também trabalhar com a musicalidade das palavras, a mistura de sensações, a sinestesia, por exemplo, uso de reticências, excesso de exclamações. É uma poesia também subjetiva, mas voltada para a espiritualidade. Nós temos aqui o uso de versos livres e brancos. Isso significa que a poesia não vai ter métrica e que ela pode não ter rima, que é o que significa os versos brancos, aqueles que não têm rimas. E quais são os autores que nós veremos que fizeram parte desta segunda geração modernista da poesia? Vejamos: Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Esses são os autores principais. E vocês vão dizer: Lídia, mas o Murilo Mendes e o Manuel Bandeira, eles já fizeram parte da primeira geração modernista. Sim, mas eles continuaram vivos, produzindo, e a sua produção também vai aparecer durante esse período. Então, para que a gente possa começar a olhar mais de perto as características destes poetas, eu trago aqui primeiramente o Carlos Drummond de Andrade. Ele é um poeta que vai escrever ao longo de muitos anos, tanto que a sua poesia é dividida também em fases, assim como a prosa do Jorge Amado, lembra na aula anterior, também foi dividida em fases temáticas. A primeira é a fase gauche,
que correspondem às obras Alguma Poesia, de 1930, e Brejo das Almas, de 1934. Essa fase gauche, que significa torto, esquerdo ou errado, é uma fase que liga o Carlos Drummond de Andrade aos ideais da primeira geração modernista. Então aqui a poesia vai ser mais irônica, vai haver humor, nós teremos a influência da luta pela liberdade de expressão. Então será uma poesia com um tom mais inquietante, digamos assim. A segunda é chamada de fase social. Digamos que essa fase ela expressa mais pontualmente as características dessa segunda geração modernista. São obras como José, de 1942, e A Rosa do Povo, de 1945. São obras, além de outras, é claro, que vão expressar essa questão intimista, particular, do sujeito diante de um cenário caótico, em guerra ou com um governo ditatorial. Então nós temos a poesia E Agora, José, eu trouxe um trecho para vocês. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Bom, a poesia, ela é grande, ela continua. E o José é um personagem que vai aparecer nessa poesia totalmente perdido. Não há saída para o José, não há solução para ele. A luz apagou, o povo sumiu, ele não tem para onde ir, ele está sem mulher, ele está sem fé, a festa acabou, as pessoas foram embora e o José está ali completamente sozinho, abandonado. Inclusive, em alguns trechos da poesia, o José ele é tido como um ninguém, porque ele nem nome tem. E além disso, também há uma solução para o José, que seria a morte. Então percebam como que há nesses versos da poética de Carlos Drummond de Andrade justamente essa tristeza, esse alheamento, esse medo, esse vazio, essa falta de oportunidade, de opção que o cenário da Segunda Guerra Mundial e o cenário político ditatorial vai imprimir no sujeito, certo? Vejamos também que há um tom pessimista. E outro ponto interessante, que embora a segunda geração da poesia busque utilizar poemas livres, sem métrica, isso não significa que é proibido utilizar, não é. Então nós vamos ter poesia sem métrica e também poesias com métrica, ok? Este poema, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, ele tem métrica, ele é composto por 5 sílabas métricas chamadas de redondilhas menores. Bom, outro trecho que eu gostaria de trazer é da obra Rosa do Povo, também de Carlos Drummond de Andrade. Este trecho é do poema A Flor e a Náusea, um dos poemas que vai compor essa obra Rosa do Povo, e tem um trecho que é muito famoso, que é o seguinte: façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Bom, este trecho da poesia A Flor e a Náusea, ele vai demonstrar a esperança num cenário de guerra, num cenário caótico, em que há pouca esperança. Embora essa flor seja feia, em outro momento da poesia vai dizer que ela ainda não está aberta, que ela não tem perfume, mas ela ainda assim é uma flor. E essa flor, ela vai furar o tédio, o nojo, ela vai furar o asfalto. Então é como se no meio de todo aquele caos a esperança surge. Então é um trecho que vai demonstrar essa crença na possibilidade de um mundo melhor. Bem, a terceira fase do Carlos Drummond de Andrade é chamada de filosófica e nominal. Nós temos obras do tipo Fazendeiro do Ar, de 55, Vida Passado a Limpo, de 59, Lição de Coisas, de 1966. Essa fase filosófica, como o próprio nome já diz, vai buscar refletir, questionar sobre o mundo, sobre o tempo, sobre a existência. Já a vertente nominal vai buscar trabalhar com as palavras. Então, nós teremos palavras que se desmontam e formam duas, e dessas duas vão formar outras palavras, como a poesia concretista, que nós ainda teremos a oportunidade de ver.
então deixarei para abordar essas características mais à frente. Mas já adianto que essa poesia nominal vai buscar então palavras que vão originar outras, mas que, claro, com um sentido muito específico, voltando sempre para o sentido da reflexão, certo? Temos aqui um exemplo, é um trecho, a distribuição do tempo, da obra Fazendeiro no Ar. 1 minuto de esperança e depois tudo acaba. E toda crença em ossos já se esvai. Só resta a mansa decisão entre morte e indiferença. Então aqui a gente já consegue perceber essa questão da poesia filosófica, porque vai refletir sobre o tempo, sobre a questão da existência, do fim, da morte, certo? E a quarta fase é a fase memorialista, é composta pela obra Contos de Aprendiz, de 1987. Essa fase, além de apresentar outras obras, ela vai buscar demonstrar memórias do autor. Então vai trazer algumas lembranças da cidade do interior de onde ele vem, que é do interior mineiro, a cidade de Itabira, além de outras cenas da meninice, da infância e, claro, dessas questões do interior. Então essas são as 4 fases da poética do Carlos Drummond de Andrade. Lembrando que ele escreve também textos em prosa, mas é com a poesia que ele vai se consagrar como então um poeta. Trago aqui também o poema que ele escreve, chamado Poema de Sete Faces, que vai retomar os ideais da primeira geração modernista. Acredito que vocês já devam ter ouvido pelo menos um trecho, uma parte deste poema. Vamos a ele. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Alguma poesia, 1930, Carlos Drummond de Andrade. Então vejam que aqui há várias características desta geração primeira do modernismo, em que vai haver a falta de métrica, cada verso tem um tamanho, a ausência de vírgula em alguns lugares, e sem contar, claro, a ironia, o humor, quando ele diz que um anjo diz para ele, vai ser esquerdo, vai ser errado na vida, vai ser torto, né? Nós temos também aí um humor, mas também um certo pessimismo. Há também a parte do bonde, que é engraçada, que gera, né, a questão da comicidade, a questão da metalinguagem, que ele vai falar do Raimundo, que seria uma rima. Enfim, entre outras características que aparecem, né, como trechos coloquiais, como botam a gente comovido como o diabo, enfim. Vejamos então uma questão do Enem de 2012, como que esta prova vai cobrar as obras do Carlos Drummond de Andrade. Então nós temos um trecho de um texto intitulado Aquele Bêbado. Juro nunca mais beber, e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Vejamos o que o enunciado pede sobre esse texto inusitado.
A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, ocorre uma a metaforização do sentido literal do verbo beber, b. aproximação exagerada da estética abstracionista, c. apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem, d. exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas, e citação aleatória de nomes de diferentes artistas. Bom, eu acredito que dentre as alternativas que esta questão nos traz, só pode ser a letra A. Muito bem, metaforização do sentido literal do verbo beber, porque as demais alternativas elas não vão dialogar pontualmente com o texto, ainda mais porque o enunciado vai dizer que a causa da morte do personagem expressa no último parágrafo, que justamente vai ser porque ele morre de etilismo abstrato. Essa passagem nada mais é do que uma metáfora da questão relativa ao ato de beber. Já as demais alternativas, elas fogem completamente. Aproximação exagerada da estética abstracionista, por quê? A apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem, isso também não aparece no texto, né, de maneira pontual. Exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas, não é para tanto. E citação aleatória? Não é aleatória. Os nomes que aparecem representam os artistas mencionados no texto que o personagem estava consumindo. Bom, vamos adiante. Outra questão de 2012 do Carlos Drummond de Andrade. Verbo ser é o título do texto. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, ser, ser. Er. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem a. no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. B. Na aceitação das imposições da sociedade, seguindo a influência de outros. C. Na confiança do futuro ofuscada pelas tradições culturais familiares. D. No anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. E E. Na certeza da exclusão revelada pela indiferença de seus pares. Bom, pelo texto, nós percebemos que há de fato, conforme aponta o enunciado, uma inquietação existencial. Se há essa inquietação existencial sobre a questão de ser, nós então vemos que a alternativa B é impossível. Na aceitação das imposições, não, ele não está aceitando, tanto que no final ele diz, não vou ser, não quero ser. A C vai dizer que essas questões existenciais, elas têm origem na confiança no futuro. Pelo contrário, ele não confia no futuro, o futuro é incerto. No anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados, não, gente, essa alternativa não tem como ser. Não há essa questão, né, no texto. E a E vai dizer na certeza da exclusão. Não, aqui também já é demais, não há uma certeza de exclusão. Há uma inquietação, um questionamento, uma reflexão existencial, certo? Ainda mais quando a alternativa coloca que essa certeza de exclusão vai ser revelada pela indiferença de seus pares. Não, então só pode ser a letra A, no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular, porque é o que ele vai questionar mesmo ao longo do texto. Muito bem, vamos adiante e agora nós falaremos do Jorge de Lima. Ele escreve, entre outras obras, Poemas Escolhidos, de 32,
4 poemas negros, de 37, e livro de sonetos, de 1949. O Jorge de Lima, ele utiliza poesia ora metrificada, com influência parnasiana, e ora com versos livres, com a influência do modernismo, assim como o Carlos Drummond de Andrade, assim como outros poetas do período, uma vez que há então a liberdade de expressão. Pode-se produzir poesia com ou sem métrica. Muito bem. As temáticas do Jorge de Lima, elas se voltam para as recordações da infância e também vão trazer a figura do sujeito negro. Ainda a poética de Jorge de Lima apresenta misticismo e religiosidade, que é uma influência do período simbolista, como eu já comentei com vocês no início da aula. Olhem o trecho que eu trago para demonstrar uma parte da poética de Jorge de Lima, intitulado A Divisão de Cristo. Dividamos o mundo em 2 partes iguais, uma para portugueses, outra para espanhóis. Vem 500 mil escravos no bojo das naus. A metade morreu na viagem do oceano. Dividamos o mundo entre as pátrias. Vem 500 mil escravos no bojo das guerras. A metade morreu nos campos de batalha. Dividamos o mundo entre as máquinas. Vem 500 mil escravos no bojo das fábricas. A metade morreu na escuridão, sem ar. Não dividamos o mundo. Dividamos Cristo. Todos ressuscitarão iguais. Bom, então percebam que essa poesia vai mencionar a questão religiosa, que é mais propriamente dito do simbolismo, que ele retoma. Nós também temos as características do modernismo, porque há versos sem métrica, há liberdade de expressão, há também uma crítica social muito forte e também a menção à escravidão, que independente do período ou do momento histórico, é sempre uma tragédia, e sempre acaba em sofrimento, em morte, em exclusão. Vejamos agora a poesia de Cecília Meirelles. Ela escreve obras como Viagem, de 1939, Vaga Música, de 1942, Mar Absoluto, de 45 e Romanceiro da Inconfidência, de 53. Claro, há ainda outras obras. Quais são as características da poética de Cecília Meirelles? Ela vai tematizar a passagem do tempo, a fugacidade da vida e a transitoriedade. Então, isso significa que o passar do tempo, a juventude, o amadurecimento e a velhice serão temáticas que essa autora irá trabalhar na sua poética. A linguagem que a Cecília Meirelles usa, ela é musical, é sensorial e espiritualista, levando em consideração também a influência do simbolismo. Essa linguagem sensorial, ela pode ser observada pela sinestesia, pela mistura de sensações, a mistura do tato, olfato, paladar, visão e audição. Trago então um trecho da poética da Cecília Meirelles para que vocês possam observar essas características. Depois do sol. Seres e coisas vão-se embora, e na auréola triste do luar anda a lua tão devagar que parece Nossa Senhora pelos silêncios a sonhar. Então, aqui as características do simbolismo, vocês podem ver pela presença desse cenário místico, a luz advinda pela lua, pelo luar, que também é um símbolo místico, e outros elementos da poética simbolista, como as reticências, por exemplo, que vão buscar deixar o sentido ser completo pelo leitor, vão sugerir ao invés de afirmar. Tanto que ali, seres e coisas vão-se embora. Esta expressão vão-se embora pode dizer que as coisas vão para outro lugar ou até mesmo vão para outro mundo, para uma outra dimensão. Outra marca da poética de Cecília Meirelles é observada através das temáticas que girem em torno da saudade, da melancolia, da tristeza. Também serão vistas na sua obra. Trago aqui um exemplo do poema Retrato, que diz o seguinte: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Vejam aqui a questão da transitoriedade do tempo, Uma pessoa que está diante do espelho e se vê já numa idade avançada
e não se deu pela vida. De repente, os anos passaram e ela se depara com ela mesma e ela não se reconhece. Então aqui é perceptível a tristeza, a melancolia e outros pontos como a própria fugacidade do tempo, a passagem da vida. Vejamos outro poema da Cecília Meirelles chamado Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. É um poema que também vai demonstrar a fugacidade, né, a passagem do tempo, uma vez que ao longo da vida serão apresentadas diversas cenas, como o próprio poema diz, atravesso noites e dias no vento. E no final vai ser posto que um dia sei que estarei mudo, mais nada, ou seja, sei que isso vai acabar, vai terminar. E há também a musicalidade, percebam o S, se desmorono, se edifico, se permaneço, se desfaço, não sei se fico ou passo. Então há aqui também a presença da musicalidade, que é outra característica da Cecília Meirelles. Vejamos aqui uma outra questão da Cecília Meirelles que o Enem nos traz. Ai palavras, que estranha potência a vossa! Todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho, sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta. Frágil, frágil como o vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. O fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira, a obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Bom, então percebam que este poema, trecho do Romanceiro da Inconfidência, que vai falar sobre este período da história de Minas Gerais, em que houve aquele movimento de libertação de Minas das garras de Portugal, que nós já falamos na aula sobre o arcadismo, não será cobrado nessa questão, porque no poema, de acordo com o enunciado, há algo que vai além da questão da conjuração mineira. No caso, o poema vai falar da força das palavras, como nos dois primeiros versos. Ai palavras, que estranha potência a vossa. Então vejamos as alternativas, porque este enunciado vai pedir uma reflexão mais ampla sobre a relação entre o homem e a linguagem. Então vejamos as alternativas. A força e a resistência humanas superam os danos provocados pelo poder corrosivo das palavras. B. As relações humanas em suas múltiplas esferas têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. C. O significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem pela vida. D. Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças. E E. Como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado pelas intenções e gestos. Bom, qual é a alternativa correta? Podemos ir a ela? Muito bem, a letra B. As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Então, isso significa que essas relações humanas, que tanto podem ser as relações cotidianas, quanto também desses movimentos conflituosos, históricos, de guerra. Então, tais relações, em suas múltiplas esferas, né, como eu mencionei, vai ter seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Conforme o texto, as palavras têm uma potência, elas podem trazer liberdade, quanto podem também trazer a ruína.
Então, a letra B vai mostrar que este equilíbrio ele está vinculado ao significado das palavras. Já a letra A diz que a força e a resistência humana superam os danos provocados pelo poder corrosivo das palavras. Não, eles não superam, eles estão sujeitos ao poder corrosivo das palavras, eles não estão acima. A C diz que o significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem pela vida. Não, isso não tem nada a ver, nem diz respeito à questão da linguagem que o enunciado pede. A D diz que, renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças. Não, se nós renovarmos o significado das palavras, as crenças e os valores antigos vão embora, porque se o significado é renovado é outro, logo a gente não tem esses valores e crenças antigos, perpetuados. E a E diz que, como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado pelas intenções e gestos. Não, o alcance é ilimitado, o alcance está além do poder, da intenção da pessoa, do sujeito, do falante que está ali. Certo? Vejamos agora outro poeta da segunda geração modernista. Vamos falar agora de Murilo Mendes, que também fez parte da primeira geração modernista. Ele escreve obras como Poemas, de 1930, Bumba Meu Boi, de 31 e História do Brasil, de 1932. O Murilo Mendes apresenta na sua poética reflexões sobre a contemporaneidade, ou seja, sobre o seu tempo, sobre o seu momento histórico. Ele não vai falar de um passado ou tentar elaborar um futuro, mas vai abordar questões presentes ali, naquele momento histórico contemporâneo a ele. Ele então faz questionamentos existenciais e sociais a partir de um ponto de vista espiritual. Então também há uma retomada simbolista. Ele também é influenciado pelas vanguardas europeias, sobretudo pelo surrealismo, como nós veremos. Aqui já aparece essa característica. Então, Murilo Mendes, embora participe desta segunda geração modernista, ele traz para ela muitas características da geração anterior, como nós vamos perceber. Aqui eu trago uma curiosidade. Nas aulas sobre as vanguardas europeias, eu trouxe esse pintor, Ismael Neri, para demonstrar como que no Brasil as vanguardas europeias tiveram sua repercussão. E ele vai produzir diversas obras, inclusive a partir das estéticas do surrealismo, do expressionismo, como essa tela em que ele faz o retrato do poeta Murilo Mendes. Os dois eram muito amigos. Bom, então vejamos um poema do Murilo Mendes chamado Explosões. A ode explode, o bode explode, o Etna explode, o R explode, a minha explode, a mitra explode, tudo agora e amanhã explode, exceto a bomba. O homem não pode, o homem não pode, o homem não pode, o homem não pode. O homem pode soltar a vida, fuzilar a bomba, reinventar a ode. Bom, esse poema fica claro o momento histórico em que ele está, que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, as questões relativas à bomba, enfim. Então, vocês podem perceber que tudo pode explodir, menos a bomba. Chama atenção para a palavra ode, que significa hino. Vejamos outro poema agora com viés surrealista. Este, Explosões, diz respeito sobre a contemporaneidade, o momento em que ele estava vivendo. Já este, que eu vou ler, tem uma referência do surrealismo. Bom, mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou, para mim, para ninguém. Cair no álbum de retratos. Aqui essa retomada surrealista se dá justamente porque são várias imagens sobrepostas e parecem que não fazem muito sentido ou que não tem grande conexão. É como se fosse um sonho, um emaranhar de ideias. Então vejam, mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou, para mim, para ninguém.
Então aqui a gente tem uma interpretação possível que leva à compreensão de que a mãe se joga de algum lugar, porque ela vai uma noite abrir as asas, né? Cansada do caos, cansada de todo aquele som, de tanto som. E quando ele diz cair no álbum de retratos, dá a ideia, em uma interpretação possível, que ele tem essas lembranças vagas, soltas, ao olhar as fotos, né, de algum momento de sua vida. Bom, vejamos agora uma questão de 2017 do Murilo Mendes, o farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal, isso é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra. Diz adeus a Pernambuco, faz barulho, vucu-vucu, tal e qual Zé Pelim. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Então vejamos o enunciado para essa questão do Enem de 2017. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que a. configura um ideal de nacionalidade pela integração regional, b. remonta ao colonialismo assente sob um viés iconoclasta, c. repercute as manifestações do sincretismo religioso, d. descreve a gênese da formação do povo brasileiro e promove inovações no repertório linguístico. Bom, vejamos atentamente cada uma dessas alternativas. Vejam que o enunciado pede que é para olhar essa obra do Murilo Mendes, situando numa fase inicial do modernismo e olhando as propostas, né, que o poema modernista vai trazer. Bom, embora o Murilo Mendes seja da segunda geração modernista, ele também é da primeira e a sua obra vai trazer essas características. Então, a questão do Enem aqui vai retomar algumas das características da primeira geração. Lembrando que um dos pontos da primeira geração modernista é rever criticamente o nosso passado em que nós sofremos com a colonização. Então, a alternativa que vai levar isso em consideração vai ser a letra B. Então, o poema vai remontar ao colonialismo calcado, apoiado, sob um viés iconoclasta. O que é esse viés iconoclasta? Bom, vamos ampliar então o vocabulário. Bom, o termo iconoclasta, ele vai remeter a um movimento que acontece no período bizantino, que é um movimento político-religioso que vai contra ícones, imagens religiosas e até mesmo contra os adoradores dessas imagens religiosas. Aqui o termo iconoclasta não diz respeito necessariamente a quebras de ideias religiosas, mas sim a quebra de ideias já afirmadas sobre a nossa colonização. A ideia é apresentar uma leitura completamente diferente daquela que os livros de história já traziam. Então aqui o iconoclasta diz respeito ao poeta que vai quebrar uma imagem já consagrada sobre o nosso processo de colonização. Então a letra B é que melhor se encaixa. Além disso, é preciso ampliar o nosso vocabulário. No caso da palavra assentir ou assente, como está aí, significa firmar, calcar, colocar sobre. E o conhecimento dessas duas palavras, com certeza, fariam muita diferença ali na hora de fazer a interpretação deste poema, né, em relação ao enunciado. A letra A diz que o poema configura um ideal de nacionalidade pela integração regional. Não é essa questão que a primeira geração modernista aborda. Não é uma questão regional. C. Repercute as manifestações do sincretismo religioso. O que seria sincretismo religioso? A mistura de crenças, de valores religiosos. Também não é essa questão. Não há essa repercussão de mistura religiosa que está sendo colocada ali em O Farrista. D. Descreve a gênese, o início, o começo da formação do povo brasileiro. Não. Aqui é um texto humorístico que vai tentar desconstruir
uma passagem, um momento da nossa história. Mas isso não significa que ele intenta descrever o nosso processo de formação lá do início. E promove inovações no repertório linguístico. Não, nós não temos grandes inovações. A gente tem a língua coloquial no vucu-vucu, por exemplo, mas não significa que a gente tem uma inovação, né, de repertório. Bom, então a letra B é a que melhor se encaixa. Atentem na ampliação vocabular. Ela é fundamental para que vocês consigam fazer uma boa interpretação. Agora nós veremos a poética do poeta Vinícius de Moraes. Ele escreve as obras O Caminho para a Distância, de 33, Soneto de Fidelidade, muito famoso, de 39, e também, além de outras poesias, ele vai produzir muitas letras de canções da MPB. Então a música Eu Sei Que Vou Te Amar, de 58, Garota de Ipanema, de 62, elas escritas em parceria com Tom Jobim, tiveram a produção do Vinícius de Moraes. A sua poesia ela é intimista, lírico-amorosa e sensual. Então, em alguns dos seus poemas, ou até mesmo em algumas das canções, vocês poderão perceber essa característica. Vai abordar o cotidiano, a questão lírica-amorosa com um viés mais sensual. Aborda também cenas do cotidiano e ele é um grande nome da bossa nova e da MPB, que é o movimento de renovação do samba e início do MPB. Vejamos agora um soneto do Vinícius de Moraes que se chama Soneto do Amor Total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante. E te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de tanto te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Então, este soneto do amor total demonstra algumas das características do Vinícius de Moraes, que é a questão do intimismo, da subjetividade, daquela poesia que vai abordar um eu lírico sentimental, mas também amoroso e sensual, como vocês podem ter percebido ao longo deste soneto. Bom, pessoal, com este soneto do Vinícius de Moraes, nós encerramos a segunda geração modernista. Espero que vocês tenham compreendido as características da vertente prosa e da vertente poética. Vejo vocês, então, na próxima aula em que abordaremos a terceira geração modernista. Até lá!